Olá, bem-vindo a esse vídeo. Vai falar sobre o filme Nasce uma Estrela, um remake aí de um filme de 1937, 1954, 1976, um ano antes de eu nascer, sim, e que tá fazendo aí o maior sucesso e que eu assisti ontem e não pude deixar de fazer uma análise pra você. Mas já aviso de plantão aí, já aviso de plantão uma boa, já aviso pra você que não assistiu ainda ao vídeo Nasce uma Estrela, das duas uma, você tem duas opções. Ou você fica no canal e corre o risco de você perder a graça no que eu vou falar, ou você fica no canal para poder ficar mais curioso, né, sobre o que eu vou falar e aí buscar o filme. Porque eu aluguei ele aqui no próprio YouTube Movies, né, para assistir e foi fantástico, e foi tão impactante que eu não pude deixar de vir aqui fazer uma reflexão, ao qual inclusive fez uns apontamentos para conversar com vocês, porque tem muita informação oculta por trás de tudo aquilo que aconteceu, que nós podemos aproveitar para aprender, para não repetir, para ficar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, para poder ajudar de outras maneiras também. Então, se você não viu o filme e não quer perder a graça de você assistir, sai daqui, tá tudo bem. Mas se você que decidiu ficar mesmo assim, porque já assistiu e quer fazer uma análise junto comigo, top. Se você não assistiu, mas mesmo assim quer assistir, beleza, não tem problema nenhum, só já vou avisando que eu vou falar tudo. Vamos fazer uma análise aqui com vocês, tá bom? Então bora lá. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, eu quero fazer uma análise de vários pontos com vocês. Vários pontos que esse filme, que é um daqueles filmes que você vai poder, depois de anos e anos e anos a fio, ainda querer assistir, aquele vídeo que você compra para ter em casa para assistir. Sabe aqueles clássicos? Pois é, tanto que 1937 foi a primeira vez que foi gravado esse filme. Gente, 1937, tá? Então eu quero fazer uma reflexão sobre vários pontos, como a questão do sucesso e da exposição, a questão dos vícios e os seus desdobramentos, a questão dos relacionamentos com a família, relacionamentos a dois, falar sobre a questão do ego e do orgulho que está oculto ali por trás dele, a questão da palavra certa na hora certa e as palavras erradas na hora errada e os efeitos que isso pode gerar. Falar sobre a questão da baixa autoestima versus os acordos espirituais também. Sim, existe aprendizado por trás disso? Sim. Então, o que nós temos que aprender? Vou falar sobre isso. Sobre a música e o que ela representou, porque não é um filme musical, ele é um filme musicado e a música tem um papel importante ali, que muitas vezes a gente também usa ela como isso no dia a dia aqui com a gente. Vamos falar sobre as primeiras vezes dos dois atores, Bradley Cooper e a Lady Gaga, né? Vamos falar como o fator externo, melhor colocando, né? O fator externo acaba influenciando o nosso interno, onde muitas vezes os fins acabam justificando os meios. Então eu quero falar sobre isso com vocês e fazer uma reflexão bem bacana para a gente poder aprender. Eu sou muito adepta à ideia de que nós podemos aprender com o que está acontecendo ao nosso redor. E eu confesso que quem me acompanha aí no meu Instagram viu até que eu postei uma foto ontem e do escuro porque eu estava deformada de tanto chorar por causa do filme. Sim, assim, a pessoinha que é pisciana, ela entra na história e acaba vertendo bastante água, inclusive chorando. Mas vamos à análise, ok? Primeira coisa, uma das coisas que o filme traz muito para a questão do Jack e da Ellie, né? Duas pessoas aí com talentos incríveis, né? A Ellie, uma grande compositora que não acreditava em si, que acreditava que era horrível, feia, ela acreditou no que os outros falavam para ela. E o Jack, um grande artista, indo pro final da sua carreira. E esses dois, eles se encontram num momento completamente imprevisível. Ele buscando mais bebida, porque ele é um grande alcoólatra, viciado em drogas, inclusive, né? Então, Eileen, mas a bebida é uma droga? É, mas não é só isso, tá? Ah, vocês entenderam. E ele vai buscar, então, num bar mais essa bebida, porque tinha acabado, e ele encontra lá, então, a Ellie que tá cantando, e ele se encanta por ela. E é uma das coisas que me chama muito a atenção foi a generosidade
A generosidade em que ele se colocou no papel de compartilhar os seus aprendizados, de conversar com alguém. E muitas vezes quem está num papel de muito sucesso tem muito amor e muito carinho das pessoas, mas ela, na verdade, ela está bastante solitária. Ela tem um carinho gigantesco na rua, mas quando ela chega em casa, ela está sozinha. E aí tem vários acontecimentos que acontecem, tu entendeu? Várias situações que acontecem que mostram o quanto, na verdade, ele está acostumado e ele não se importa em dar esse carinho e ser amado, mas também o quanto, na verdade, isso faz parte da vida dele e ela não entendendo isso é uma coisa surpreendente. A questão das pessoas tirarem fotos sem pedir, a questão das pessoas invadirem o espaço dele, mas ele sabe lidar com isso, com carinho e generosidade, ele vai lidando com a situação. E é muito importante a gente perceber o quanto que aquilo que a gente faz, aí fazendo já uma analogia, o quanto nós fazemos aquilo que nós amamos, o quanto aquilo faz a gente brilhar, o quanto faz isso a gente ficar grande, externar. E isso todos nós temos conosco. Todos nós temos alguma coisa em que nós estamos em flow, como o pessoal do coach fala, que você está brilhando. E quando a gente brilha, o sucesso vem. E a gente precisa aprender com digamos, os efeitos que esse sucesso acaba trazendo. Esse sucesso normalmente nunca vem do nada, vem de muito trabalho, de muitas pessoas se doando, se dedicando. E aí, quando acontece sucesso, algumas pessoas dizem que foi literalmente do dia para a noite, quando a gente sabe que não foi. Então é uma questão de exposição e o quanto que a exposição pode fazer com que a gente se engane também a respeito de quem nós somos e nós precisamos sempre lembrar de quem nós somos. Outro ponto muito importante que esse filme trouxe muito à tona, que eu achei que ele foi assim, na medida certa, porque eu tava meio assim para olhar o filme, porque eu achei, poxa, ele é um musical. Não, ele não é um musical. É muito interessante ver como a própria música em si, ela se torna porta-voz dos sentimentos dos artistas, dos papéis, né, dos atores ali, no caso a Ellie e o Jack, o quanto eles não conseguem comunicar no dia a dia, falar coisas que não é só eles, são todos nós, que não falam das suas emoções e que usam a música como porta-voz para falar aquilo que se sente. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Quantas vezes nós mandamos uma música para alguém, gravamos um momento naquela música, e aquela música traduz aquilo para nós. Então os artistas têm um papel muito grande em falar através da música, o que muitas vezes nós não conseguimos externar através da nossa comunicação. Tanto que tem uma passagem muito forte ali com a família, né, do Jack, em que ele tem uma relação meio conturbada com o irmão mais velho, que cuida dele, das bebedeiras dele, dos momentos em que ele tá em baixa, e que ele coloca para ele que, na verdade, o grande ídolo dele era ele, o irmão. E eles não conseguem simplesmente, naquele momento, um olhar para o outro, dizer eu te amo, você é a pessoa que é importante para mim, e reconhecer esse papel da importância. Não se consegue, é uma barreira tão grande para expressar a emoção, que os dois, num momento riquíssimo, eles vinham de uma briga, de uma situação, eles estão naquele momento prestes a resgatar algo muito especial, mas eles não conseguem. E aí eu pensei, puxa vida, isso é muito mais presente na vida das pessoas do que a gente às vezes gostaria de supor. Quantas vezes a gente perde oportunidades para dizer eu te amo, ou quando alguém enfim se abre, a gente parar e olhar para essa pessoa e voltar para ela e dar aquele abraço, sabe, aquele momento você não precisa falar nada, é olho no olho, deixa a lágrima correr e aquele abraço apertado. Então ele trouxe uma sensibilidade muito grande para trazer esse tema à toa. E o quanto que a questão do vício revela um buraco nessa região aqui, que é onde tem nosso quarto chakra, que é um centro de energia e que fala muito de amor. Esse centro de energia é onde abriga
justamente a questão do confiar, se entregar, o amor incondicional. E normalmente as pessoas que têm alguma espécie de vício já repararam quanto elas são boas para os outros, mas horríveis com elas mesmas? O quanto elas fazem mal, única e exclusivamente, claro que depois começa a vir os desdobramentos, tá? Mas o primeiro e grande mal que ela tá fazendo não é para os outros, é para ela. É para ela e elas são solícitas. E quando eu falo aqui de vícios, qualquer vício, desde a bebida, a droga em si, né, cocaína, heroína, mas o cigarro, são pessoas que precisam aprender a se amar. E poxa vida, esse justamente Jack ali estava justamente um ator rodeado por pessoas que amavam ele, justamente num lugar certo para aflorar esse aprendizado do amor e não sabendo desenvolver isso por ele mesmo. Tanto que acabava buscando ali num refúgio. Um refúgio para aquilo que não estava bacana, um refúgio para seus dilemas, um refúgio para sua solidão. Um companheiro para algumas coisas mal resolvidas da sua história. Desde um pai que se foi cedo, que ele buscou muito amor e o carinho. E o quanto não ser reconhecido pelo um pai, pela mãe, pelas pessoas que estão próximas, o quanto isso acaba gerando marcas profundamente dentro de nós. E isso é fato. Tanto que tá a constelação familiar aí falando da importância dessas leis aí, de você se sentir pertencente, de saber o teu lugar, de não se sentir rejeitado, de se sentir amado pela sua família. E o quanto isso acaba refletindo aprendizados, que fecha muito com um trabalho que eu venho executando há anos, dos acordos espirituais, que tem 4 grupos. Um dos 4 grupos é chamado o grupo dos viciados, que tem alicerçado todo o seu aprendizado em cima do quê? Do amor incondicional, de aprender a se valorizar, de aprender a se respeitar, de aprender a dizer não, de dar limites, de impor esses limites, de se aceitar humano como se é e realmente começar a se valorizar. E aí é interessante ver como a Ellie, que era o papel da Lady Gaga, o Jack, desse Bradley Cooper, o quanto eles tinham dois lados da mesma moeda para trabalhar a questão do amor. A questão de se valorizar e achar que aquilo que ele estava fazendo é importante, independente do que os outros digam ou deixem de dizer, e o outro de não fazer mal a si mesmo. Tanto que dentro do grupo dos viciados é que estão justamente aí os vícios, os suicidas, as pessoas que realmente fazem tudo para os outros, que se doam para os outros, acreditam que aquilo que elas podem fazer faz a diferença para as pessoas e elas não conseguem fazer isso por elas mesmas. Então aqui eu quero até entrar, inclusive, nas primeiras vezes, tanto dos dois, né? O Bradley Cooper, que foi o que dirigiu, né, todo o filme, que não sabia tocar guitarra, pelo que eu entendi nas pesquisas que eu fiz, que não sabia cantar e se superou e foi lá e fez. E do lado da Lady Gaga. Dá licença, né? Do lado da Lady Gaga, gente. Para tudo! E a Lady Gaga vindo aí como uma excelente cantora, se superando e mostrando aí o quanto ela é uma excelente atriz também e o quanto ela se desconstruiu para poder fazer aquilo que precisava fazer naquele filme e passar a mensagem daquilo. Então, duas pessoas que foram juntas pela primeira vez trilhar um caminho, onde uma contou muito com o apoio da outra para isso. Então, meus parabéns para ambos na questão de desbravar. E aí a gente começa a olhar a história dos dois e se começa a conhecer e saber que Bradley Cooper tá 13 anos na luta para vencer o vício do álcool, das drogas também. Tanto que ele coloca que foi uma das experiências dele como um ator mais intensas de todas. Claro, ele tá falando quase dele mesmo. E a Lady Gaga, do quanto que ela foi negada pela questão estética, que lá no filme fala muito do nariz dela. E quantas vezes nós somos julgados pelo nosso padrão de quem nós nos apresentamos? Ah, tem cabelo branco, é magra, é gorda, é estrábica, não é estrábica, é baixinha, enfim. Quanto isso se revela por trás desse filme? E o quanto que a baixa autoestima
ela realmente, ela faz a gente não acreditar mais em quem nós somos, não acreditar que a gente mereça as coisas que deveríamos se merecer e acreditar que merecemos. E o quanto então chegou um momento em que, óbvio, esse é o papel do ator, o Jack foi a fundo do poço e teve que se internar. E nesse se internar, o quanto ele precisou de redescobrir quem ele era. E aí eu queria trazer uma observação do quanto é importante quando uma pessoa, ela enfim entende que ela precisa de ajuda, que às vezes ela não acredita que ela mereça essa ajuda. Esse é um problema, tá? Então, mostrar que ela merece, às vezes a gente fica pisando em cima dessas pessoas que já estão com baixa autoestima, isso não contribui. Então, existe uma linha muito tênue entre você se fazer de ser chantageado por essas pessoas, manipulados por elas, e ao mesmo tempo não usar, nesses momentos em que elas estão frágeis, palavras que sejam determinantes para elas tomar algumas atitudes mais drásticas, como foi o que aconteceu nesse filme. No momento em que o empresário chega e falou algumas coisas muito fortes para ele que foi determinante. Porque uma coisa é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que descobre que ela é diabética, ela não consegue nem passar na frente de uma padaria. É melhor que ela nem passe, porque ela não tem maturidade para passar e não entrar e pegar alguma coisa. Então existe uma maturação, uma maturidade acontecendo ali, que vai fazer com que ela, pouco a pouco, consiga entrar dentro de uma padaria e comprar aquilo só que ela precisa e ir embora. Então eu noto que, por exemplo, ali existem grandes estágios para essa cura acontecer. A cura de que, ok, se a motivação primeira não é por você, vai ser por um terceiro. E no meio dessa jornada, você vai começar a construir essa motivação por você também, em primeiro lugar. Mas quando você está numa situação frágil, você vem simplesmente pegar e detonar a pessoa, isso realmente é, inclusive, insensibilidade que impede a pessoa de fazer essa transformação e essa mudança que ela precisa fazer. Então fica aqui o grande alerta, porque as palavras ditas na hora certa são top. Elas ajudam a pessoa a virar o jogo. Agora, as palavras erradas ditas na hora errada, elas podem sim contribuir fortemente com a pessoa a tomar uma decisão que não é a melhor, na verdade, para ela. E isso tudo em nome do que os outros iam dizer, do que os outros iam falar, do que ela acredita que seja de melhor para a pessoa, um interesse seu. Então, muito alerta aqui, gente, com as suas palavras, aquilo que é dito por uma pessoa. Porque, por exemplo, pela constelação familiar, uma pessoa que tem um vício, ela nunca é considerada uma fraca, muito pelo contrário, ela é considerada uma forte. Para aguentar tudo que ela aguentou e tudo que ela ouve ali, ela nunca é fraca, ela é forte. E ela precisa de ajuda, e a ajuda está nela em descobrir o quanto que ela não merece ela estar naquela situação. E mesmo que no primeiro instante a luta dela seja para resgatar o amor de alguém, que normalmente tem isso envolvido, vai chegar um momento em que o próximo passo é ela perceber o amor que ela deveria ter por ela, e isso vai levar ela ao próximo nível desse aprendizado. É isso que eu gostaria de trazer muito para vocês aqui. E quando os relacionamentos eles se dão, eles começam por aquela fase do encantamento, do despertar, dessa vontade de um contribuir com o outro, de ajudar um a evoluir, que foi essa generosidade que fez esse Jack trazer ela para o palco e transformar ela quem ela for, até que ela foi para o empresário e começou a entrar numa metamorfose para fazer nem sempre aquilo que ela gostava de fazer, mas que era o que ela queria fazer pelo sonho que ela tinha. E aí eu vejo muito um trabalho de construção daquilo que as pessoas querem para que elas possam, depois que deram o que as pessoas querem, desconstruir para oferecer o que elas vieram oferecer. Muito parecido com o Satya Sai Baba, que dizia, eu dou para as pessoas aquilo que elas querem para que eu possa um dia oferecer aquilo que elas não, aquilo que eu vim oferecer de verdade aqui. E muitas vezes a gente acaba se moldando para essa situação para poder chegar exatamente onde precisa. Se a gente sabe exatamente que está fazendo isso e não se perde desse propósito, tudo bem. O problema é quando a gente perde esse propósito, a gente não sabe mais quem é e está fazendo isso metendo os pés pelas mãos e aí o vazio começa a tomar conta do peito. E eu fico pensando, né? Eu fico refletindo se, por exemplo, esse Jack ele tivesse pessoas que estivessem ao redor dele que soubessem orientar ele.
que soubessem dizer que por trás daquela situação existe um aprendizado e que ele, assim como a maioria de nós, foi jogado no covil de leões, não preparados para lidar com os desafios que as situações da vida que estão acontecendo ao nosso redor estão aflorando de aprendizados que são nossos. Eu fico realmente pensando, porque ao meu ver eu vejo o quanto que esses assuntos que a gente debate aqui no canal e que eu vejo tantas pessoas que faz também esse trabalho incrível, que é uma bênção para a humanidade, o quanto se a gente tivesse uma escola que fosse de verdade preparatória para a vida, o quanto que o mundo seria outro. Por isso, se você é uma dessas pessoas que também já se sentiu ou está se sentindo nesse exato momento como uma pessoa que está simplesmente largada no meio de uma situação de uma arena aí, pensa aquela arena dos gladiadores, e sem nenhuma arma para se defender, sem uma informação do que vai enfrentar e apanhando, machucado, esquartejado, e gostaria de ter aí justamente acesso a uma escola que te ajudasse a se preparar para lidar com as lições que a vida te traz, eu vou deixar um link para você aqui, porque isso é possível e existe, e eu, cansada de ver as pessoas nessa situação, levantei essa bandeirinha e vou falar mais para você nesse link aqui, que não é esse propósito nesse vídeo, que aliás já está bem comprido. No meio disso tudo, o que eu gostaria de falar para vocês é: atenção às suas palavras quando você conversa com alguém que não está bem. Quando essa pessoa não está bem, ela não se enxerga mais como de verdade ela é. Ajude essa pessoa a ser quem ela é de verdade, para então você ou encerrar um ciclo com ela, ou ela estar mais de posse de verdade dos seus atos e pensamentos baseados no seu eu. Porque quando uma pessoa está com baixa autoestima, ela não acredita que ela mereça nada de bom. E o ego e o orgulho, ele na medida certa, ele deixa a gente com autoestima elevada. Mas na falta dele, ele não é nada, não serve de agente para construir, muito pelo contrário, ele destrói uma pessoa. E uma pessoa que não enxerga perspectiva de vida, ela vai se fechando, ela vai se diminuindo, ela vai se encolhendo, ela vai acreditando que ela não é importante, ela vai acreditando que ela é desnecessária. E o quanto isso dentro de um relacionamento, isso acaba afetando profundamente os dois. Porque chega uma hora que começa a acontecer as brigas, começa a acontecer a comparação e o silêncio daqui a pouco chega, e quando o silêncio chega e a pessoa já não te olha mais nem nos olhos, é o momento mais crítico e perigoso de todos. Então fica o alerta aqui para você que tem alguém aí do seu lado, que você está cruzando aí, trabalhar a questão de empoderamento dessas pessoas, ajudar elas estão precisando de ajuda, encaminhar essas pessoas, porque bobagens podem ser feitas por causa disso. Então fique atento a essas pessoas que estão ao seu redor, que andam curvadas, corcundas, sem brilho no olho, começando aí a apresentar comportamentos de vícios, e vícios não somente na bebida, na questão das drogas, mas no cigarro, na comida, no jeito de se posicionar, na falta de se posicionar, para que realmente você possa ajudar elas. E se você acredita que esse vídeo ele realmente foi importante, dá um like para mim, compartilha ele e principalmente está chegando no canal aqui, seja muito bem-vindo. Assina ele aqui embaixo, ativa a sinetinha para que você possa justamente aí ficar atento e saber de tudo que está acontecendo para a gente poder trabalhar, tá bom? Quero saber a tua opinião, se você já assistiu esse filme, qual é a sua opinião sobre ele? Coloca aqui embaixo. E se você não assistiu, assista e depois corre aqui para dar essa opinião. Acho que eu consegui tentar um pouquinho ser neutra, assim, para não falar tudo do filme, para não atrapalhar você, tá bom? Um grande beijo no seu coração e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!